A paz do Senhor para todos, os irmãos que estão aqui no templo presencial, os que nos ouvem no nosso canal. Eu queria que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Antes de ler o Salmo, eu queria orar com vocês. Você que se encontra aí na tua casa, queria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esta manhã tão linda. O sol nasceu, você está respirando e nós temos que agradecer ao Senhor. Feche os teus olhos. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir a Deus que receba o nosso louvor, a nossa oração, e que o nosso culto seja uma oferta agradável ao Senhor. Amém? Oh Deus querido, Pai amado, eu quero te louvar nesta manhã, por este sol que nasceu, por esta manhã tão bonita, por poder acordar, olhar para cima e ver a grandeza do Senhor, e saber que nós não somos merecedores de nada que o Senhor tem feito, mas nesta manhã eu quero louvar o teu nome, eu quero engrandecer o teu nome. Eu venho aqui até este templo para prestar um culto a ti. Na verdade, Senhor, durante a semana eu já prestei um culto de adoração com a minha vida, com o meu caminhar. Apenas eu venho ratificar tudo aquilo que eu passei esta semana. Aqueles que nos estão ouvindo através deste canal, os que estão aqui conosco, Senhor, nós estamos aqui reunidos em teu nome. Deus, nós queremos que toda esta região celeste agora seja tomado, toda esta região aqui seja tomado pelos teus anjos, que nada venha atrapalhar a nossa adoração. Por mais que o diabo se levante contra a vida da tua igreja, que nada venha atrapalhar a adoração do teu povo, porque nós queremos te entregar um louvor, uma oração, uma adoração. Deus, fala conosco através dos cânticos. Tudo que nós formos fazer aqui é para a glória do teu nome, é para engrandecer o teu nome. Recebe, ó Deus, recebe a nossa oração, Pai. Te louvamos porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Senhor, te adoramos, meu Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom. E o Senhor me deu nesta manhã um salmo, eu gosto muito, é o salmo de número 84. É um salmo que existe até uma canção desse salmo. Salmo de número 84, ele fala assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enche de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele em que em ti confia.
Este salmo, no versículo 6, ele fala que quando passarem pelo vale de Baca, o termo Baca significa choro, lágrimas. E ele diz que até ali, o bálsamo do Senhor, o perfume do Senhor estará conosco. Porque passar para ir para Sião, obrigatoriamente passa pelo vale de Baca. Então, talvez nesse tempo de pandemia, temos passado às vezes por um vale de Baca, mas o bálsamo do Senhor tem estado conosco. Por isso que ele diz aqui, que o pardal encontrou casa, a andorinha um ninho para os seus filhotes, que dirá nós, servos do Senhor, temos encontrado mais do que merecemos. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor, a equipe de louvor vai estar louvando aqui ao Senhor, vamos adorar esse Deus, amém? Saudamos a igreja com a paz do Senhor, a igreja que está aqui presencialmente, a igreja que está aí na sua casa, que nessa hora você possa se desprender daquilo que te lembra dessa terra e se conecte com as coisas do céu, com as coisas do alto. Vamos louvar, vamos engrandecer o nome do Senhor e primeiramente vamos nos lembrar daquele grandioso dia em que estaremos com Ele, em que será feito um novo céu, uma nova terra. É isso que nos dá esperança e que um dia nós teremos o nosso Senhor. Aleluia. A igreja pode se colocar em pé? Vamos louvar juntos. Nada se compara ao brilho da glória que vem de Deus. Nada se compara ao valor da sua presença em nós, queimando nos corações. E entre esses corações fui escolhido. Nada se compara à graça que revelou Jesus. Nada se compara ao amor que o fez vencer na cruz. Com preço de sangue e dor, com preço de sangue e dor, fui redimido. E então eu vi o céu e uma nova terra, toda a esperança que se foi na guerra eu encontrei nos olhos do Cordeiro. E então não há mais morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para sempre, para sempre. Nada se compara ao dia em que eu verei Jesus vindo com poder e glória sobre as nuvens do céu, no abrir e fechar de olhos, no abrir e fechar de olhos. Ser arrebatado. Ansiamos esse dia, Senhor. E então eu vi o céu e uma nova terra, toda a esperança que se foi na guerra eu encontrei nos olhos do Cordeiro. E então não há mais morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida.
quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, hora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, hora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, hora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, hora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos, meu Deus, ver a tua face, ó Pai. Aleluia, aquele grandioso dia em que nos encontraremos, em que deixaremos todo o sofrimento deste mundo. Aleluias. Toda dor, todo sofrimento será findado. Aleluias, estaremos com Ele. Grandioso é o Senhor. Eu fico pensando que é como a igreja não pode ansiar a vinda do Senhor, a volta do Senhor. Nós precisamos ansiar todos os dias, porque é esse dia que estaremos com Ele. O nosso lugar não é aqui, nós não somos daqui, nós somos estrangeiros passando por aqui. Aleluia, o nosso alvo é o céu. Aleluia, o nosso alvo é estar com Ele, onde finalmente poderemos dizer: Santo Tu és, Jesus. Obrigada, Senhor, por ter nos salvado, por ter nos redimido. Aleluia, obrigada pela Tua morte lá na cruz. Obrigada pelo Teu amor pelas nossas vidas. O que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o rei que vem Em nome do Senhor. toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, O sangue derramado foi. ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou.
Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, 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 Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Glória a Deus, hino maravilhoso, e que diz: o que eu fiz para merecer o grande amor desse Deus, né? Eu queria convidar então você que está aqui, você que está em casa, nós vamos ofertar ao Senhor, nós vamos trazer os nossos dízimos, e a Bíblia traz um texto de uma viúva que ofertou, e eu fiquei imaginando muitas pessoas trazendo uma oferta, talvez grandes volumes, coisas maravilhosas, e aquela viúva trouxe o que ela tinha. Eu quero dizer para você que Deus não precisa do meu e do teu dinheiro, Ele quer ver o que é que está dentro do teu coração e como você o faz, a tua oferta e a entrega do teu dízimo. Trazer para a casa do Senhor é com alegria. Aquilo não pode ser pesado no teu coração, tem que ser com alegria. Você que está em casa, tem aí o QR Code aqui, quer colocar o seu dízimo, a tua oferta, é só colocar a câmera do teu celular aí e você também vai ofertar. Amém? Vamos orar pelos nossos ofertantes, pelos nossos dizimistas. Você que trouxe aí, coloca a tua oferta, o teu dízimo na tua mão aí. Amém? Senhor, eu quero te dar graças pela vida do meu irmão, da minha irmã. Eu quero te dar graças daquele que entende que trazer a oferta e o dízimo não é algo pesado, porque o Senhor tem dado muito mais do que nós merecemos, como nós cantamos nesta última canção. O Senhor tem feito muito mais para as nossas vidas, então tem que ser algo leve, tem que ser algo agradável, ofertar e trazer os nossos dízimos até a tua casa. Deus,
eu quero que o Senhor agora visite a tua igreja. Eu quero que o Senhor agora visite aqueles que estão precisando de uma porta de emprego. Eu creio nisso. E o Senhor pode fazer coisas grandes, como o Senhor tem feito nesse tempo tão difícil. Eu creio que o Senhor tem sustentado a vida da sua igreja. Eu quero louvar o teu nome nesta manhã e agradecer pelas 1000 bênçãos que o Senhor tem colocado sobre a vida da tua igreja. Apesar de não merecermos, o Senhor tem feito muito para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Aleluias. Um hino muito conhecido, eu gostaria que a igreja cantasse comigo, porque ele diz assim: que o nosso Deus é grande, quanto Ele é grande. E por mais que a situação que você esteja passando hoje seja uma situação difícil, saiba que o seu Deus é maior. Aleluias. E todos hão de ver o quão grande é o nosso Deus e o quão grande será a vitória que Ele entregará nas nossas vidas. Aleluias. Que hoje, mesmo que você não consiga enxergar a vitória, você consiga declarar que o seu Deus é maior e que Ele será triunfante sobre toda essa situação. Amém? Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia.
te adoramos, nós te engrandecemos, Jesus. Aleluia, porque nós cremos, Senhor, que Tu tens todo o poder. Aleluia, tudo está sobre o controle de Suas mãos, ó Pai. Aleluia, o nosso Deus é o maior, o nosso Deus é grande. Aleluia. Paz do Senhor, amados. Eu sou a Priscila. Boa noite. Para quem não me conhece, eu congrego aqui na sede nacional, aqui no Jabaquara. Sou a esposa do irmão Ivo, que é o irmão que toca guitarra aqui na igreja, o moreno mais lindo do Brasil. E sou a mamãe do João Pedro, que é o nosso filhinho que tem 4 anos. Nós estamos há 14 anos juntos e eu sei que nesse exato momento você deve estar perguntando, né? Como que essa menina com a cara de 15 está casada há 10 anos? E, na verdade, eu já tenho 33 anos. Pelo sotaque, vocês devem ter notado que eu não sou paulista, eu sou baiana, sou nordestina, sou teropolitana, né? Nascida em Salvador. E, para mim, é um privilégio estar aqui nessa noite para compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor. Eu quero agradecer aos pastores pelo convite. E, desde já, eu já quero deixar uma dica, né? Sempre que vocês precisarem convidar alguém e que você deseja que essa pessoa não recuse o convite, pede a dica aí para o pastor Rogério, que ele tem argumentos assim bem convincentes para fazer com que a gente não recuse o convite. Antes de tudo, né, eu quero assim falar para vocês que inicialmente quando o pastor Rogério falou comigo, eu pensei em declinar, né, do convite e dizer que não. Mas um fato curioso foi que na quarta-feira à noite, antes do pastor Rogério falar comigo, eu tenho por hábito sempre ler uma historinha com o João antes dele dormir. E normalmente eu peço para ele escolher essa historinha, né, na Bíblia que a gente comprou para ele. E daí ele aponta uma historinha no índice e eu conto essa história para ele. E nesse dia eu disse, não, filho, hoje é a mamãe que vai escolher uma historinha para você. Eu vou escolher uma história que a gente ainda não contou, que é a história da Ruth. Porque essa é a única que a gente ainda não leu juntos, combinado? E daí ele topou e eu fui ler com ele nessa Bíblia a história de Ruth. Amados, eu já tinha lido a história de Ruth, mas nesse dia a história falou de uma maneira muito especial comigo, né? Ela falou tanto que eu dormi pensando nessa história, acordei pensando na história. Na quinta-feira, durante todo o dia, eu fiquei pesquisando sobre a história, sobre quem era Ruth, sobre quem eram os moabitas, sobre Moabe, né, que é a cidade onde ela habitava, e como que funcionava, como era que essa cidade era desenvolvida, enfim. E aí, durante toda a quinta, eu li, estudei, vi vídeos sobre a vida de Ruth. E no final do dia eu me perguntei assim, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer com tanto conhecimento, né? E pensei, eu preciso dividir isso com alguém, porque foram muitos aprendizados que eu tive através da vida da Ruth. E daí na quinta à noite, né, nesse mesmo dia, durante todo o dia eu tinha estudado, e na quinta à noite o pastor Rogério me ligou e falou, irmã Priscila, queria convidar a irmã para trazer uma palavra. Eu disse, como assim trazer uma palavra? Né? Ele disse, no culto da quinta-noite. E aí eu disse, não, pastor, não tenho essa habilidade, né? Essa capacidade. Eu nunca preguei em frente às câmeras, então eu não posso, não vou conseguir. E aí ele, com os argumentos convincentes, fez com que eu pensasse sobre isso. Eu disse, tá bom, irmão, eu vou ver, eu vou orar aí e em outro dia eu te dou a resposta. E assim que ele desligou, o Espírito Santo falou comigo. Então, foi justamente para isso que você passou hoje, toda quinta-feira, estudando sobre isso. É justamente para dividir com os irmãos. Então, eu espero, amados, que essa palavra venha falar tanto ao seu coração, assim como ela falou ao meu. Espero dividir com vocês e que vocês sejam tão abençoados como eu fui com essa história, tá bom? E, para começar, né, vamos já ao que interessa aqui. Vamos abrir juntos o livro de Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 18, que diz assim.
O título na minha Bíblia, eu vou ler aqui na NVI, está escrito assim: a família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Assim, ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então elas começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então, amados, essa história é uma história bastante conhecida, e acredito que eu não vou trazer tantos fatos novos, né, de coisas que vocês ainda não saibam. Mas eu não sei se todos vocês já notaram, mas na Bíblia nós só vamos ter 2 livros com nome de mulheres, que é o livro de Esté e o livro de Ruth. Então eu fiquei pensando, nossa, imagina a importância dessas 2 mulheres, né? Porque o quanto as suas vidas foram significativas a ponto da história delas serem registradas na Bíblia, né? A ponto delas terem seus nomes em respectivos livros da Bíblia. Então, como vocês já sabem, a Ruth ela era moabita. E eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas os moabitas eles eram descendentes de Ló. E não numa relação com a sua esposa, né? Eles eram descendentes de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha, conforme a gente pode ver aqui em Gênesis 19, o capítulo 19, o versículo do 30 ao 38, que diz assim: Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas,
porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele, para preservar sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também essa noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu que ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Então, amados, como vocês já devem conhecer, os moabitas, eles eram idólatras. Eles tinham muitas divergências com os israelitas, a gente vai ver aí historicamente. Eles ficavam num planalto a leste do Mar Morto e cerca de 1.000 metros acima do nível do mar. Então, essa região ela era muito favorável para a produção agrícola, especialmente para os grãos, cereais e uvas. E, além disso, eles criavam também ovelhas, né? Eles eram fortes nesse ramo. Moabe era um reino muito bem organizado, que possuía uma economia estruturada e possuíam grandes construções. No entanto, eles eram devotos de várias divindades pagãs, né? E sendo dentre dessas divindades, eles tinham uma principal, que era o Quemos, que significava o Deus da guerra. Então, assim, a gente não precisa ser muito inteligente, né, para imaginar como que você vai sair de Belém, que significa a cidade do pão, para ir morar em Moabe, uma cidade onde o Deus mais adorado daquele lugar significava o Deus da guerra, né? Com essa história de Ruth, eu pude grifar 3 questões importantes que eu aprendi. E a primeira delas é justamente essa que eu falei, né? O Elimeleque, o sogro de Ruth, ele morava em Belém junto com a sua família. E Belém, como eu já falei, significa a casa do pão. No entanto, na hora do aperto, faltou pão na casa do pão. E Elimeleque, ali numa atitude impensada, ou talvez dentro da sua inteligência, né, da sua capacidade, nossa, como que a gente vai ficar num lugar onde está faltando tudo, né? Onde está faltando o pão, que é o nome da cidade. É muito mais inteligente a gente ir para uma cidade onde a economia está estruturada, onde a plantação está indo bem, onde há o cultivo dos animais e eles têm se desenvolvido, né? E, obviamente, seria muito mais inteligente a gente ir para um lugar onde há prosperidade, né? E não ficar num lugar onde nem pão tinha, né? Na cidade que era dita, né? Significava isso. No entanto, ele esqueceu de avaliar uma questão muito importante, né? Os israelitas, nós somos monoteístas, né? A gente não adora, nós cristãos e assim os israelitas também não adoravam vários deuses. E Moabe era o inverso disso, eles adoravam vários deuses, sendo que o deus principal desse lugar era o Quemos, justamente o deus da guerra, né? Por mais que a cidade tivesse uma aparência de lugar maravilhoso e próspero, a divindade que aquelas pessoas daquele lugar adoravam era justamente o Deus da guerra, né? Muito contraditório de acordo com aquilo que Elimeleque e a sua família acreditava. E aí a gente precisa avaliar que
muitas vezes, para a gente estar alinhado com o propósito de Deus, a gente nem sempre vai estar numa situação confortável, né? Às vezes a gente na casa do pão está passando um aperto, às vezes na casa do pão está faltando pão. Mas Elimeleque, ele não avaliou que isso não faria o menor sentido em sair dali, a menos porque a cidade de Moabe aparentemente estava próspera frente a Belém, né? Porque em Belém havia fome, enquanto Moabe estava tudo uma fartura. No entanto, amados, uma decisão sem a direção de Deus, por mais que ela tenha uma aparência de bênção, no final ela traz muitos prejuízos, né? Ainda que inicialmente ela pareça ser um caminho de bênção, se a gente toma uma decisão incoerente com os propósitos do Senhor, se a gente foge, né, dos propósitos do Senhor, isso vai trazer algum tipo de dano para nós e para a nossa família. E isso não foi diferente com a família de Elimeleque, né? Ele, ao tomar essa decisão, ele avaliou apenas o que estava aparente. Vamos sair de onde está tendo fome e vamos para um lugar onde há prosperidade. Porém, ele morreu nessa cidade próspera, nessa cidade que tinha tudo, nessa cidade que não faltava o pão, nessa cidade que sobrava os cereais. Ele morreu e logo na sequência os seus 2 filhos também morreram. E a sua esposa Naemi e as suas 2 noras, elas ficaram viúvas. Imagina que tragédia, né? Se hoje em dia já é difícil, imagina naquele tempo em que o homem ele era de fato o arrimo da casa. Imagina que tragédia na família, né? A Noemi perdeu seu esposo e as suas 2 noras também perderem o seu esposo. Então fique atento, porque às vezes é muito melhor a gente passar um aperto, passar uma prova, mas estar no centro da vontade do Senhor, né? Porque por mais que pareça que a gente está no paraíso, se a gente está longe da presença de Deus, isso vai trazer danos para a nossa vida, né? Deus é pai, né? Hoje eu sou mãe, eu tenho um filho que tem 4 anos, e eu sempre penso no que é melhor para o João. Então, às vezes, eu percebo que ele está com alguma dificuldade, ou às vezes até eu provoco algum tipo de dificuldade, para que ele aprenda a ser mais independente, para que ele veja as coisas por um outro ângulo. Então, eu imagina eu que sou mãe, que sou falha, né, que sou humana, eu sempre penso no que é melhor para o João. Imagina Deus, que é o nosso Pai. Nada, e Deus é assim, perfeito, nem se compara comigo, que sou humana, que sou falha. O amor do Senhor não tem nada no mundo que se compare a isso. Ele nunca vai deixar que a gente viva coisas sem propósito. A fome ali em Belém, ela tinha um propósito. E quando a gente decide fugir do propósito que o Senhor tem, a gente pode acabar se perdendo no meio do caminho. A gente pode tomar decisões irreversíveis que não vai ter mais como voltar atrás. Então, eu penso que é muito melhor a gente passar um aperto estando no colo do nosso Deus, estando no colo do nosso Pai, do que a gente ter um manjar mais distante do Senhor. Porque com Deus, gente, o final a gente já sabe. Qual é o final? Quando a gente está no Senhor, o final é sempre vida. Quando a gente está distante dele, a gente não sabe como que vai ser o final, né? A Bíblia fala que há caminhos que aos olhos do homem, ele parecem bons, mas que no final são caminhos de morte. Então, essa é a primeira lição, né, que eu aprendo aqui com a história de Ruth. Que é melhor você estar no aperto, mas no centro da vontade de Deus, do que no paraíso e longe da presença de Deus. E a segunda lição importante que eu também aprendi nessa história, e que a gente pode aqui destacar, é que muitas vezes Deus ele envia o socorro, ele envia o nosso resgate e a gente dispensa. Se a gente for olhar aqui, na história de Noemi,
você vai ver que ela dispensou o socorro do Senhor, que viria através das noras, né? Ou a gente está tão envolto nos nossos problemas que a gente não consegue enxergar com clareza. E a gente fica procurando as nossas próprias soluções. Você vai ver nessa passagem que eu li, que Noemi vai dizer, minhas filhas, ainda que eu pudesse ter filhos hoje, ela ficou pensando em soluções para esse problema. Então, vamos lá, talvez se eu tiver filho, e aí como é que vai ser? Se eu me casar hoje, eu posso ter filhos, e aí daqui que esses filhos cresçam, não tem como minhas noras aguardarem para casar com eles. Então, ela ficou ali pensando, né? Imaginando quais seriam as soluções para aquele problema dela. Quais seriam as soluções para os problemas das suas noras. E, às vezes, a solução está do nosso lado. E a gente não consegue ver porque a gente está tão focado na nossa dor, tão focado no nosso problema, que a gente esquece que temos um Deus grande, que temos um Deus que é Pai, que ama, e nós temos um Deus que Ele pensa na nossa condição e que nada na nossa vida acontece à toa, né? Você vai ver que Noemi, ela começa a argumentar que ela não tinha nada para oferecer, e por não ter nada a oferecer às noras, que elas podiam seguir os seus próprios caminhos. Vamos ler aqui no livro de Ruth 1, do verso 12 ao 19, ela falando assim, voltem minhas filhas, vão, eu estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera dele? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então, amados, imagine aqui na situação de Noemi, né? Ela já era idosa, agora ela era viúva. E se a gente for pensar, se ela tivesse olhado um pouquinho para ela, obviamente que seria muito mais proveitoso se ela tivesse duas jovens fortes, né, saudáveis, ajudando ela nos serviços domésticos, trabalhando nos campos em seu favor para trazer o sustento para casa, né, porque era um costume daquela época. Que as viúvas, né, elas viessem após a colheita, viessem atrás colhendo ali o que sobrava. Então seria muito mais útil, muito mais sábio da parte de Noemi aceitar o favor do Senhor através da vida das suas noras. Seria muito mais inteligente da parte dela aceitar a graça divina do Senhor, em aceitar esse socorro que veio da parte de Deus, né? No entanto, a gente muitas vezes, Deus envia o socorro e a gente, ao invés de aceitar com alegria a bênção, a gente começa a argumentar com Deus, a dizer que a gente não merece, que a gente falhou nisso ou naquilo. Gente, Deus, Ele é o nosso Pai. E eu imagino, se eu como mãe fico super feliz em abençoar a vida do João, de ajudar ele nas dificuldades, eu o amo profundamente. E mesmo quando ele não me obedece, eu não imagino em descartá-lo como meu filho, sabe? Eu não imagino que ele não merece nada e que eu vou ter que abrir mão da vida dele. E muitas vezes a gente imagina assim, não, porque eu pequei, porque eu falhei, então talvez Deus não se agrade mais de mim. E talvez eu me sinta tão envergonhada pelas coisas que eu fiz que eu não sou digna de entrar na casa do Senhor, nem de orar ao Senhor, nem de recorrer ao Senhor. Quando Deus, a gente esquece desse detalhe. Deus é Pai. E por mais que a gente fale, por mais que a gente erre, assim como nós, enquanto pais, temos o interesse em corrigir, em orientar o nosso filho, a gente não imagina em descartá-lo pelo que ele fez de errado. A gente corrige em amor para que ele trilhe o caminho que a gente pensa que é o melhor para ele. E se nós, enquanto pais terrestres, só pensamos em caminhos de paz para o nosso filho, imagina o nosso Deus, gente, que é perfeito
Não tem como dar errado, né? Quando a gente serve ao Senhor, quando a gente entrega de fato a nossa vida para o Senhor, não tem como dar errado, né? Mesmo que a gente passe aperto na casa do pão, mesmo que falte pão na casa do pão, a melhor escolha que a gente pode fazer é permanecer confiando, crendo que o Senhor, Ele enviará o socorro, que o Senhor virá em nosso auxílio, que o Senhor não nos abandonará, que o Senhor não nos deixa ver navios, não deixou a gente sozinho na situação. É entender que o Senhor tem um propósito para tudo que acontece na nossa vida, seja coisas boas ou coisas ruins aos nossos olhos. Então, eu quero dividir com vocês uma experiência que eu tive recentemente. Eu tive um problema de saúde e daí a gente precisou convidar a minha sogra, que mora na Bahia, para poder me auxiliar nos cuidados com o João. E, nossa, ela veio assim, cheia de alegria. O meu filho ama a minha sogra, sabe? E ele ficou super feliz. Ele ficou muito alegre com a chegada dela e ela nos ajudava assim com tanto prazer. E realmente houveram dias que eu não tinha condições de me levantar da cama. E o meu corpo ele não reagia, sabe? E eu me condenava por isso. Eu, ao invés de agradecer ao Senhor pelo socorro, porque fazia dias que eu vinha orando, pedindo um auxílio do Senhor, pedindo ajuda e dizendo: Senhor, Tu sabes das minhas limitações, Tu sabes que por mais que eu me esforce, eu não estou conseguindo, sabe? Eu não estou conseguindo reagir, eu não estou conseguindo me levantar, eu não estou conseguindo ter aquela vontade de fazer as coisas, eu não estou conseguindo ter aquela disposição para fazer as coisas. E quando eu via a minha sogra fazendo as coisas para mim, né, cuidando da minha casa e cuidando do João, ao invés do meu coração se encher de gratidão, eu ficava me sentindo inútil, sabe? Ficava pensando: ai meu Deus, como que pode, né? A minha sogra veio para minha casa e como que eu posso permitir que ela faça assim tudo para mim? Eu tô inútil aqui, eu não tô conseguindo ajudar ela em nada. E quando eu conversava com ela, ela falava assim para mim, cheia de alegria, sabe? Minha filha, fique em paz. Eu vim aqui para te ajudar. Eu estou muito feliz em poder te ajudar. Eu estou muito feliz em contribuir. Só que isso me doía por dentro, sabe? Pelo fato de eu não estar conseguindo fazer as coisas. Então, eu pensava: nossa, logo eu que sempre fui tão independente, não estou conseguindo sequer cuidar do meu próprio filho. E nessa condição complicada, né, a gente teve alguns problemas e a gente precisava tomar uma decisão importante. E aí eu combinei com o pastor Ronildo, combinei com meu marido, né, a gente veio aqui conversar com o pastor. E no meio desse furacão, né, desse problema de saúde, nós conversamos com o pastor, ele nos orientou, orou por nós. E quando a gente ia saindo aqui da sala, ele parou e disse assim: irmã Priscila, volta aqui. O Senhor acabou de me dar uma visão. E Ele me mostra alguém com uma bacia na mão, tentando lavar os seus pés. E você não deixa. Você precisa aceitar ajuda. Gente, como que eu não estava vendo isso? Que o fato da minha sogra ter vindo para minha casa era o socorro de Deus, era a resposta da minha oração, sabe? Quando o pastor falou isso, eu chorei igual um bebê. Meu Deus do céu, como que eu não estou enxergando isso, sabe? Então, amados, aceite o socorro de Deus, sabe? Não seja ingrato, né? Ao invés de agradecer pela resposta da minha oração e aproveitar o descanso, eu estava muito mais preocupada em argumentar com Deus e dizer que eu não merecia esse descanso e que eu não merecia esse socorro, sabe? Deixa Deus amar você, amado, através da vida de outras pessoas. Deixa Deus amar você através da vida de outros irmãos. Dê a oportunidade dessa pessoa, ela ser um instrumento do Pai. Receba com alegria o socorro do Senhor. Receba com alegria o descanso de Deus, sabe? Às vezes, a bênção na vida do outro, ela vai vir justamente do fato dele te ajudar. Você vai ver aqui que se Noemi não permitisse receber o alívio, talvez Ruth não seria tão agraciada,
né? Ruth não faria parte da descendência de Cristo se Noemi de repente insistisse e dissesse: não, você não vai comigo, né? Ela deixaria de abençoar a vida de Ruth. E às vezes tudo que a gente tem que fazer, amados, é não fazer, né? Às vezes é aproveitar justamente a brisa que Deus enviou. Não é o seu muito fazer que vai fazer com que as coisas caminhem na sua vida. Muitas vezes é o seu muito confiar no Senhor e o seu não fazer nada. Assim como Noemi aceitou o socorro, né? Assim como Noemi aceitou o favor do Senhor. Assim como Noemi foi sustentada por Ruth, né? Se você for ler aí o restante da história, você vai ver que Ruth acordava cedo e se disponibilizou, ia lá fazer com alegria e trazia o pão de cada dia, trazia o sustento para a casa delas com muita alegria. Então, às vezes, tudo que a gente tem que fazer é não fazer, né? E por fim, e já aqui chegando no final, por fim, em terceiro lugar, e não menos importante, o que eu aprendi com a história de Ruth é que quando a gente serve ao outro com alegria, quando a gente serve ao outro com bondade e com gratidão, a nossa vida ela é abençoada de forma surreal. A Bíblia fala lá em Atos, capítulo 20, versículo 35, a parte B, que é melhor dar do que receber. Imagine vocês que Ruth ela decidiu no seu coração servir a sua sogra, mesmo que isso lhe custasse os seus anos de juventude. Ela poderia pensar nela primeiro, né? Nossa, eu estou nova, eu posso me casar novamente, eu posso ter filhos, eu posso reconstruir a minha vida. E Noemi que se vire, né? Noemi que volte lá para o povo dela. Eu não vou lá para o meio eu não vou para Belém porque eu sou uma estrangeira, eu vou ser rejeitada lá, as pessoas não gostam dos moabitas. O que é que eu vou fazer lá? Né? Noemi que se vire, ela volta lá e as pessoas que ajudem, ela que trabalhe. Mas Ruth não pensou assim, né? Mesmo que isso fosse lhe custar um trabalho duro e árduo, um trabalho humilhante, a gente vai ver aqui no capítulo 2, do verso 2 ao 13, que Ruth fez isso com alegria. Vamos abrir aqui juntos. Ruth, capítulo 2, versículo do 2 ao 13, diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E Noemi respondeu: vá, minha filha. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, eles responderam. O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouquinho no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem, o Senhor retribua a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor.
O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Então, amados, nessa atitude de reverente amor de Ruth, ela não sabia, mas essa atitude reverente dela colocou ela na genealogia do próprio Cristo, do Salvador do mundo, do Filho de Deus. Quando nos melhores sonhos de Ruth, ela poderia ter imaginado, ter sonhado com isso. Uma estrangeira que cresceu no meio de um povo idólatra seria agora aceita e resgatada por um Deus de amor, que não considera o nosso passado, mas considera o que nós decidimos ser a partir de então. O que nós decidimos ser a partir do momento em que a gente se rende a Ele, em que a gente entrega a nossa vida para Ele. Que bênção, meus amados. Assim como Deus resgatou Ruth e resgatou Noemi através da vida de Ruth, esse mesmo Deus que agiu nesse tempo passado é o mesmo Deus que age hoje. O mesmo Deus que reescreveu a história de Noemi e que reescreveu a história de Ruth, Ele tem prazer também em reescrever a sua história. O mesmo Deus que trouxe alegria a Noemi, a gente vai ver aí que em um determinado tempo, Noemi disse, não me chame mais de Noemi, me chame agora de Mara, porque eu sou amarga. E, no entanto, o nome dela significava alegria, né? Então, esse Deus que trouxe alegria aos dias de Noemi é o mesmo Deus que atua no dia de hoje e que quer trazer alegria também aos seus dias. A gente vai ver que Noemi, se você ler um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 13, do versículo 13 ao 17, você vai ver que Noemi, ela foi agraciada e que as pessoas glorificavam a Deus pela bênção que ela tinha recebido. E ela, Ruth, assim que coabitou com Boaz, ela deu à luz a um filho e Noemi teve essa bênção, né? E Noemi cuidou desse menino e ela foi abençoada, foi agraciada e ela foi próspera novamente, né? E Deus mudou a sorte de Noemi e de Ruth. Então, amados, esse Deus que atuou como pai de Noemi e de Ruth, Ele também é o seu pai. E Ele também tem interesse de reescrever a sua história. É só você deixar. É só você escolher. É só você dizer sim para Ele. Não importa o que você fez no passado. Se você diz sim hoje para o Senhor, assim como Ele atuou na minha vida, assim como Ele atuou na vida de Noemi, assim como Ele atuou na vida e na história de Ruth, Deus quer escrever uma nova história para você. Deus quer fazer com que os seus dias sejam dias tão alegres e tão felizes a ponto de que você nem sequer vai se recordar desses dias de tristeza. Eu tenho certeza que Noemi e Ruth foram tão abençoadas que aquele momento passado que trouxe tanta dor, que trouxe tanta amargura, ficou apenas na história delas, né? Elas podiam contar de que passaram por dias difíceis, de que passaram por dias dolorosos, mas que o Senhor, seu Deus, enviou socorro, mas que o Senhor, seu Deus, não esqueceu delas, mas que o Senhor, seu Deus, não a abandonou. E assim como Ruth, que era uma moabita, que era uma idólatra, que cresceu, aprendeu sobre outros deuses e não o valor do nosso Deus. Ela decidiu em algum momento da sua vida se render a Ele. Você também pode fazer isso. E faça isso hoje, decida hoje, não deixe para amanhã o que você pode decidir hoje, né? Não deixe de conhecer desse Deus, não prorrogue isso para daqui a algum tempo. Não imagine que você vai melhorar, vai se consertar para depois você vir buscar esse Deus. É justamente o inverso, né? O Senhor, Ele é especialista em pegar nós que não somos nada, nós que não somos, e transformar nós em pessoas que somos, né? Em pessoas que são, na verdade.
Então não deixe para amanhã, amado. Aproveite hoje a oportunidade, se renda a Ele. E você que está aí em casa e que deseja fazer parte, né, do reino de Deus, não necessariamente você precisa vir congregar com a gente aqui na sede ou numa igreja nossa, Pentecostal da Bíblia, mas em uma igreja que seja mais próxima da sua casa. Não deixe essa oportunidade para amanhã. Aproveite hoje. É hoje que o teu Senhor te chama para reescrever a tua história. E assim vai aparecer aqui na tela, né, o formulário onde você pode entrar em contato com a gente. A gente vai estar orando por você, vai te ajudar nessa sua caminhada. Não deixe, amados, passar essa oportunidade. E assim vamos orar por você que de repente está em casa e que tomou essa decisão tão importante hoje. Eu aceitei Jesus na minha adolescência e uma coisa que eu sempre falo assim para as pessoas, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Nossa, eu não sei o que seria de mim se não fosse o Senhor, sabe? Eu me sinto muito feliz, muito alegre por ter tomado essa decisão, por conhecer do Senhor. E eu digo assim, quanto mais eu conheço, né? Quanto mais eu aprendo do Senhor, mas nossa, eu vejo o quanto eu ainda preciso aprender, o quanto eu ainda preciso crescer, o quanto eu ainda dependo dele para viver, sabe? E eu desejo, assim, do fundo do meu coração, que você que ainda não conhece o Senhor, dê essa oportunidade de conhecê-lo, te dê essa oportunidade, sabe? Vai ser bênção para a sua vida. Não é como alguns dizem aí, né? Vem aí, você vai mudar de vida e sua vida vai ser sempre um mar de rosas e nunca mais haverão tristezas. Não é isso, né? O viver com abundância que o Senhor aqui nos fala é da gente experimentar dessa paz que só Ele é capaz de nos dar. É da gente ter o nosso vazio preenchido, um vazio que nenhuma outra coisa pode preencher. Então, não deixe a oportunidade passar. Aproveite hoje. Vamos aqui orar. Senhor, nessa noite, eu apresento ao Senhor a vida dos seus filhos que estão nos seus lares. Que o Teu Espírito Santo possa visitá-los nessa noite, Pai. E que, no nome de Jesus, assim como o Senhor me alcançou, o Senhor alcance essa vida. Que o Senhor dê a ele a oportunidade de te conhecer e que ele não despreze a oportunidade. Que ele não dispense o favor do Senhor. Que ele não dispense o acolhimento, o amor do Senhor para com ele, para com a sua vida. Que ele não rejeite, que ele não imagine que precisa primeiro se resolver os seus problemas, as suas dificuldades, resolver os seus vícios antes de vir a ti. Mas que ele veja que o Senhor, como um pai que ama, acolhe a todos, independente do passado, independente do estado que a pessoa possa estar, que essa pessoa possa se sentir acolhida, tocada pelo Teu Espírito Santo nessa noite e que essa pessoa tenha uma experiência sobrenatural e marcante, de maneira que ela não veja outro caminho, outra saída, senão o Senhor, porque o Senhor é o caminho. O Senhor, do Senhor vem a paz que excede todo entendimento. Do Senhor vem o socorro. Do Senhor vem o alívio. Então que assim, Senhor, nessa noite, o Teu Espírito Santo possa visitar essa pessoa na sua casa e que ela possa receber do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora nós vamos falar do ofertório, né, amados? Eu quero dividir com vocês uma palavra que está aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo do 1 ao 7, que diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito
que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Então, amados, nessa palavra, quando vi, meus olhos brilharam assim, né? Porque imagine, aqui no verso 2, ele diz que as pessoas elas viviam na mais severa tribulação e na extrema pobreza. No entanto, delas transbordavam a alegria de ofertar com rica generosidade, né? Ele vai dizer que eles ofertavam não só com o que podiam, mas muito além até do que eles podiam, né? Então, no reino de Deus, é um privilégio a gente poder contribuir, é um privilégio a gente poder abençoar a vida dos irmãos. Eu poderia contar aqui para vocês diversos testemunhos que eu já tive em abençoar a obra do Senhor, em abençoar a vida de um irmão. Um último que eu assim me lembro, a gente estava no discipulado e o pastor tinha comentado assim de uma pessoa que era uma pessoa esforçada, trabalhadora, mas que estava com uma dificuldade financeira, perdeu o emprego por conta da pandemia e daí ele estava numa dificuldade muito, muito ferrenha, assim, ele tinham cortado a sua energia ou já ia cortar, não lembro ao certo, e o gás e assim ele tinha crianças em casa, nossa, e aquilo comoveu o meu coração, sabe? E eu não tinha aquele dinheiro sobrando, mas aquilo me tocou assim de tal forma que eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho meu filho em casa, imagina ficar sem energia elétrica com criança em casa, e eu acho que ele tinha mais de uma criança, e daí eu disse, meu Deus, eu não tenho essa condição, mas eu vou fazer esse esforço. E conversei com o pastor e disse, pastor, soma para mim o valor que vai dar das contas. E aí eu transferi o valor e ele pagou essas contas, amados. E o que eu posso falar para vocês, eu estou falando isso não para dizer que eu contribuí, mas para te contar uma experiência incrível que aconteceu. E no momento que aconteceu, o Senhor me fez lembrar dessa situação. Nós pagávamos um aluguel de um valor bem substancial, né? A gente mora aqui perto da igreja. E uns 15 dias depois que a gente teve essa atitude de abençoar a vida dessa pessoa, que eu nem sei quem é, né? Eu não procurei saber quem era o irmão. O porteiro lá do meu prédio foi na minha casa e falou assim, Pri, deixa eu te falar, o apartamento aqui embaixo, a gente morava no 54, o apartamento 34, ele está desocupando e eu soube que o aluguel é bem mais barato do que o que vocês pagam, você não quer dar uma olhada? Eu disse, nossa, eu quero sim, você sabe com quem que a gente fala? Ele disse, então, eu não sei, eu só ouvi falar, mas quando a corretora passar por aqui, eu peço para ela o telefone e aí te dou. Eu disse, então, tá bom, se você puder, maravilha, eu quero sim. E daí, amados, dias depois ele bateu lá na porta e me entregou o cartão da corretora. E aí nós entramos em contato com ela e não acreditem em mim, né? Acreditem assim no Senhor. Ela, quando nós ligamos e verificamos, porque o apartamento era igual ao nosso, né? No mesmo condomínio, a gente morava no 54, seria no 34, nós desceríamos apenas 2 andares. O aluguel no mesmo condomínio, com apartamento com a mesma estrutura, foi 50% mais barato do que o que a gente pagava. E eu não acreditei, sabe? Quando ela falou o valor. E na hora o Senhor fez assim, me fez lembrar dessa situação em que a gente não podia, mas a gente teve a vontade de contribuir, teve a vontade de ajudar. E isso, de certa forma, não que você vai dar com o interesse de receber, mas quando a gente abre o nosso coração, quando a gente se dispõe a ajudar, a gente está nos dando a oportunidade de também receber do Senhor, de também ser abençoado. Então, amados, não deixe passar essa oportunidade, né? Nós estamos precisando, muitos irmãos
estão desempregados e a igreja tem atuado assim na assistência dessas pessoas, dessas famílias. Então, não deixe de contribuir, se você pode, se você continua empregado, não deixe de dar os seus dízimos, as suas ofertas, não por obrigação, né, mas com alegria. Não deixe de contribuir, porque a sua contribuição faz diferença para nós, faz diferença aqui na igreja. A sua contribuição pode fazer diferença na vida de uma família. Então, por favor, aqui na tela vai aparecer os dados da nossa conta. E não deixe de passar a oportunidade de abençoar alguém e também de ser abençoado. Assim, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe, que vocês tenham uma excelente semana e que o Senhor, assim, abençoe abundantemente a você e a sua família. E espero que essa palavra, ela possa produzir frutos no seu coração e na sua vida, assim como ela produziu no meu. Amém.